Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos ao vivo pela TVE da Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindos e bem-vindas. O convidado do programa de hoje é o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, formado em Engenharia Eletrônica no Rio de Janeiro e com mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Sérgio Rezende faz parte do Comitê Científico do Consórcio Nordeste e também é professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, com trabalhos reconhecidos no mundo inteiro. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Luiz Alberto Fonseca, da TVE Alagoas, Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação, Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Josimar Paraíba, da TV Universitária de Pernambuco, Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí, Selma Souza, da TV Peripê, em Sergipe, e Leonardo Marinho, da TV Ceará. Eu quero agradecer a todos pela participação. Vamos iniciar nossa rodada de perguntas. Ex-ministro Sérgio Rezende, a Organização Mundial da Saúde alertou nesta quinta-feira que quase a metade dos casos de coronavírus no mundo estão concentrados em apenas 3 países, Estados Unidos, Índia e Brasil. Aqui no Brasil, infelizmente, mais de 83 mil pessoas já morreram. Como o senhor avalia a eficácia neste momento de pandemia de um fechamento geral das atividades no Brasil para diminuir o contágio e as mortes que seguem superiores a 1.000 casos por dia? Boa noite, Juraci, boa noite a todos os telespectadores. Essa constatação da Organização Mundial de Saúde já é conhecida, né, há algum tempo, uns 2 meses mais ou menos. A Índia é que teve o número de casos aumentado nos últimos tempos, mas Estados Unidos e Brasil estão na liderança e na vice-liderança dessa corrida macabra já há algum tempo, tanto em número de casos quanto em número de óbitos. E o que esses 2 países têm em comum são presidentes da República que negam a ciência. Presidente da República que, desde o começo, disseram que essa doença não era muito séria, não ia afetar os países deles. Quando começou a aparecer a doença, eles vieram com um medicamento, que é a hidroxicloroquina, que está provada que não é eficaz. Hoje tivemos a notícia de mais um estudo mostrando que ela não é eficaz. Então, esses 2 países têm, então, presidentes que negaram a importância da ciência, a importância dessa doença. Isso faz com que a população, uma boa parte da população, siga o exemplo deles. Então, o confinamento social nos Estados Unidos e no Brasil é muito baixo, e é baixo porque a população segue o exemplo do presidente da República. A Índia, a situação é diferente. A Índia é um país com uma população enorme, né, mais de 1 bilhão de habitantes, e é curioso até que a epidemia, a pandemia, tenha demorado a pegar força na Índia, mas agora pegou. Então, mas no caso do Brasil e dos Estados Unidos, como eu disse, uma grande parte de responsabilidade do que está acontecendo aqui é do governo federal, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Obrigado, ex-ministro Sérgio. A gente vai falar daqui a pouco sobre essa parte do negacionismo, daqui a pouquinho. E vamos a Maceió para a participação de Luiz Alberto Fonseca, da TVE Alagoas. Olá, Juraci, muito obrigado. Olá, professor. Quero saudar também os nossos telespectadores e os colegas jornalistas, em especial ao amigo Josimar Paraíba, que faz muito tempo que não vejo. Bom, professor, minha pergunta para o senhor é a seguinte: eu vou pegar um pouquinho o gancho aí da questão do negacionismo, para falar que a gente vive realmente essa onda negacionista, paralela aí à pandemia. As pessoas, como o senhor falou, tendem a, por questão de posicionamento político, por discreto da mídia, ou por ignorância mesmo, a negar o que é divulgado e a buscar curas milagrosas. A hidroxicloroquina é apenas um dos exemplos. Como o senhor falou dessa onda negacionista, é possível brecar essa onda? De que forma? É possível, porque
dois países, porque eles têm um número de casos muito grande, mas tem outros países desenvolvidos em que a demora do governo para reconhecer a importância dessa epidemia fez com que o número de casos seja muito grande. O país que tem o maior número de óbitos pela Covid é o Reino Unido. É o Reino Unido. Um país desenvolvido, com sistema de saúde bom, não tem o que nós temos aqui no Brasil, né, em torno das grandes cidades, uma periferia com condições de vida miseráveis, né? No Reino Unido as pessoas vivem bem, mas desde o começo o primeiro-ministro Boris Johnson negou a importância da doença, não impôs o isolamento social, então o Reino Unido tem hoje o maior número de óbitos por milhão de habitantes. Outro país que negou a ciência e negou a importância dessa doença foi a Suécia. E a Suécia também é o país que está em segundo lugar em número de óbitos por milhão de habitantes. Então, tem um país grande na Europa, com quase 90 milhões de habitantes, que é a Alemanha, cuja primeira-ministra é uma cientista, uma física, que desde o começo entendeu a importância da ciência e conseguiu fazer no país o que a ciência está indicando no momento. Porque na ausência de vacina e na ausência de medicamento para curar a doença, como esse vírus é transmitido de pessoa para pessoa, a única forma de diminuir o espalhamento da doença é pelo confinamento social. Então, a Alemanha teve um confinamento social grande desde o começo e o número de óbitos por milhão de habitantes da Alemanha é um sexto do Reino Unido. O Reino Unido tem mais ou menos 600 mortos por milhão de habitantes. A Alemanha tem 100. Então, esses exemplos de países desenvolvidos mostram que a ciência está correta quando ela preconiza que, no momento, o que há para fazer, o que deve ser feito é exatamente o isolamento social. Obrigado mais uma vez, ex-ministro Sérgio Rezende. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para João Pessoa para falar com Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. É uma honra cumprimentá-lo, ministro, e também como professor e cientista. E o meu tema vai exatamente para essa área. As universidades e os institutos de pesquisa, eles sofreram vários ataques e redução de receita, de verba para pesquisa. No entanto, com a pandemia, essas instituições de ensino superior, elas deram uma grande contribuição. Do ponto de vista da sociedade, elas estão mais fortalecidas em função dessa contribuição? Olá, boa noite. Eu tenho um carinho especial pela Paraíba, entre outras razões, porque minha esposa é paraibana. Eu ia com grande frequência a João Pessoa, nós vamos visitar a família dela todo mês, mas já faz 4 meses que eu não vou a João Pessoa. E, então, veja, está acontecendo uma coisa que é interessante. Nunca, no meu tempo de cientista, que já estou aqui há algumas décadas, eu ouvi tanto na mídia tradicional se falar em ciência. Então, felizmente, grande rede de televisão no Brasil hoje reconhece a importância da doença, reconhecem o desgoverno que nós temos e falam da importância da ciência, mostram exemplos. E, como você disse bem, as universidades públicas estão completamente engajadas no enfrentamento dessa doença, das formas mais diversas. Tem pessoas que trabalhavam em áreas semelhantes e que passaram a trabalhar em temas que têm a ver com a Covid, né? Aí, em João Pessoa, eu tenho um contato grande com professores que estão trabalhando na área de simulações, de projeções, porque, no momento, há uma preocupação grande em saber quando é que nós vamos sair disso, como é que são as projeções. Então, nós temos no Comitê Científico do Consórcio Nordeste, sobre o qual eu quero falar um pouquinho, quando eu tiver uma oportunidade,
nós temos um grupo de trabalho, um subcomitê, que faz projeções, simulações, tem informações muito detalhadas sobre o que está acontecendo nos estados, nas capitais, e nós temos um representante de cada estado brasileiro. Todos eles são de universidades federais e estaduais, universidades públicas. Então, as universidades públicas estão demonstrando como elas conseguem responder numa situação de crise como essa que nós estamos passando no momento. Obrigado. Seguimos a rodada de perguntas ao ex-ministro Sérgio Rezende. E vamos a Natal, o momento da participação de Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Paiva, boa noite, ministro. Desculpe. Boa noite, ministro. Boa noite, o Nordeste, que está assistindo a gente agora. E eu quero aproveitar essa pergunta da Naná para complementar. A gente está vivendo o que algumas pessoas chamam de novo normal, e aí se comenta muito sobre pós-pandemia. E aí a gente está vendo, professor, a situação do país e o esforço das universidades públicas para combater a pandemia. Antes disso, no entanto, o que a gente estava vendo era discussões como, por exemplo, a PEC dos fundos, né? A probabilidade de mesclar a FINEP, de talvez até incluir o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Considerando o cenário que o senhor está observando e considerando o seu trabalho agora, atualmente, o que se pode esperar após a pandemia em relação a esses temas? A ciência e a tecnologia, as universidades, vão continuar sofrendo esse tipo de pressão? Paiva, infelizmente, eu acho que sim. A situação de financiamento da ciência e tecnologia no Brasil hoje é dramática. Eu vou citar alguns números. Eu fui ministro da Ciência e Tecnologia do presidente Lula, com muita honra, e um presidente que não tinha curso universitário, mas foi o presidente que mais valorizou a ciência, a tecnologia e a educação. Foi no governo dele que as universidades federais foram interiorizadas. Hoje tem extensões universitárias de universidades federais espalhadas em todo o país, como todos os estados sabem muito bem, né? Porém, no final do governo do presidente Lula, em 2010, quando ele saiu, eu saí também, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o maior fundo de apoio à ciência e tecnologia, tinha, em recursos de hoje, atualizado para hoje, aproximadamente 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Porém, no governo Temer, os números começaram a cair. No atual governo, eles caíram dramaticamente, porque o FNDCT é formado por receitas vindo de vários setores da economia, mas o governo contingencia grande parte dele. Então, neste ano, o que está disponível para apoiar a ciência e tecnologia é a quantia de 600 milhões de reais, quase um oitavo do que foi no governo do presidente Lula, no final do governo. E olha que de 2010 para cá, a comunidade científica continuou crescendo. Nós estamos formando 15 mil doutores por ano, os doutores estão indo para as universidades do interior, então a situação é dramática e eu não acredito que vai mudar nesse governo, porque é a visão que eles têm. Agora, eu tenho dado palestras sobre esse assunto e eu mostro alguns números. Algumas autoridades e algumas pessoas dizem, não, porque o Brasil é um país pobre, não tem dinheiro para investir em ciência. Em 2019, ano passado, 40% do orçamento da União foi usado para pagar juros e encargos da dívida da União. O total que foi usado para pagar para essas rubricas foi de aproximadamente R$1 trilhão. 1 trilhão. E a dívida continua alta. Pois bem, essas informações estão em sites públicos. Este ano,
essas duas rubricas, encargos e juros da dívida, já consumiram 4 bilhões de reais por dia. 4 bilhões de reais por dia. Pai, sabe o que é 4 bilhões por dia? E o FNDCT tem 600 milhões. Então, não falta dinheiro para o sistema financeiro. E falta dinheiro para a ciência. Por quê? Porque nós temos um governo que está aí para servir ao sistema financeiro, que está aí privatizando as empresas estatais. Tem empresa estatal que não dá prejuízo, mas eles querem privatizar, porque eles estão ligados ao sistema financeiro internacional. Então, eu temo que a situação de miséria na ciência e tecnologia vai continuar depois da pandemia, porque o governo está negando tudo à ciência e o governo vai continuar aí durante algum tempo, né? Então, infelizmente, a minha resposta é essa. Lamento, mas eu acho que vai continuar acontecendo isso. Obrigado, doutor Sérgio Rezende. E vamos girar. Agora é a vez de seguirmos para Recife, onde está Josimar Paraíba, da TV Universitária de Pernambuco. Boa noite, professor Sérgio. Boa noite, Juraci. Boa noite, companheiros de bancada. Professor Sérgio, vou falar com você da nossa TVU. Exatamente, professor. Que bom lhe ter aqui também. Então, professor, o senhor, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, um dos coordenadores do Comitê Científico do Combate ao Coronavírus. Vamos fazer um retrospecto macabro, mas necessário, né? Temos um presidente que aglomerou-se sem máscara, fez carga contra os governadores e prefeitos que tomaram medidas sanitárias restritivas, usou a si mesmo como exemplo de saúde, por se considerar um atleta, demitiu 2 ministros porque não seguiram sua política, principalmente nega a ciência, o que a ciência recomenda, deixa de incentivar a pesquisa em vacina, logo no Brasil, que tem uma tradição de pesquisas em vacina e imunização, com o Butantan e a Fiocruz, e ainda insiste em ser garoto propaganda da cloroquina. Professor Sérgio, a pergunta é a seguinte: como é que se motiva um pesquisador, um cientista, uma hora dessa, que depende de verba pública para seguir na busca por uma vacina para o coronavírus? Josimar, as suas palavras são muito parecidas com as que eu tenho usado em várias palestras que eu tenho dado sobre a ciência, a tecnologia e a pandemia, né? Exatamente isso. Então, uma pessoa resolve ser cientista por uma questão da educação que teve, da formação, e o cientista tem que ser uma pessoa curiosa em relação ao conhecimento. Ciência, em latim, quer dizer conhecimento. E o papel do conhecimento é exatamente combater o desconhecimento. Então, quando uma pessoa resolve ir para uma carreira científica, de biologia, de matemática, de física, ou de ciências humanas e sociais, é porque ela tem uma certa vocação pela sua formação e pelas suas condições de formação. Então, os alunos, quando decidem por um curso de ciência, eles entram no curso. E quando eles são bons alunos, eles se formam e eles ficam cada vez mais atraídos pela ciência. Agora, o que está acontecendo no Brasil é que pessoas que terminam a formação completa, vocês sabem que depois do curso universitário, o cientista precisa fazer, o futuro cientista precisa fazer o mestrado, fazer um doutorado e muitas vezes até um pós-doutorado. Então, o que acontece é que quando a pessoa não consegue emprego com essa formação, ou vai trabalhar em outra coisa, faz um concurso, vai trabalhar num... Eu conheço pessoas que formaram em carreira de ciência e que estão na Polícia Federal atualmente, porque não conseguia emprego, apareceu um concurso na Polícia Federal, passou e foi, ou na Petrobras, e assim por diante. Mas, quando a pessoa quer ficar na ciência mesmo, o que acontece é que as pessoas, algumas pessoas, esse número está aumentando, vão para fora.
vão para os Estados Unidos, vão para a Inglaterra, e essa evasão de cérebros é uma tristeza, porque o país investe na formação dessas pessoas e elas vão para outro local. Então, quando nós temos uma crise longa, um efeito claro é a evasão de cérebro. A crise no Brasil ainda não é muito longa. Ela começou há uns 3 anos, 4 no máximo, mas se ela se alongar muito, nós vamos perder cérebros, e aí é uma grande tristeza. Obrigado mais uma vez. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste nas nossas redes sociais. Não se esqueça de colocar o seu nome e de onde você está falando. O convidado do programa de hoje é o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende. E vamos a Teresina, no Piauí, falar com o Geandra Portela, da TV Antares. Olá, Juraci, aos demais colegas, jornalistas, colegas de bancada, a todos que nos acompanham e também ao nosso convidado de hoje, o professor Sérgio Rezende. Então, professor, eu quero saber a respeito da integração entre o Comitê Científico do Consórcio Nordeste e os governos estaduais. Os governadores estão realmente seguindo as orientações colocadas, sugeridas pelo Comitê Científico? Obrigado por sua pergunta, Geandra. Boa noite. Eu estava querendo a oportunidade para falar mais sobre o comitê. Aí eu preciso voltar um pouquinho atrás. O Consórcio Nordeste, que é formado pelos 9 estados do Nordeste, foi criado pelos governadores em agosto do ano passado. E eles resolveram criar o Consórcio Nordeste quando já começava a haver uma dificuldade de relacionamento com o presidente da República. O presidente da República se referia ao estado do Nordeste, onde ele perdeu as eleições, de maneira pejorativa, e os governadores resolveram, então, criar esse consórcio Nordeste. Nós, infelizmente, já não temos mais a Sudene, né? A Sudene do grande Celso Furtado. A Sudene foi sendo esvaziada, ela hoje ainda existe como uma agência de pouca importância. Mas os governadores perceberam que eles precisavam se unir para somar esforços, para dividir conhecimento, para compartilhar conhecimento e assim por diante. E eles, em novembro, fizeram uma viagem conjunta à Europa. Estiveram com vários governantes, primeiros ministros, presidentes, para vender o Nordeste e, ao mesmo tempo, buscar oportunidades. Continuaram atuando. Eles iam fazer uma viagem à China em janeiro, mas por conta da epidemia não puderam viajar. Até que chegou no mês de março, o governo federal, o presidente da República fazendo pouco da doença, os governadores então resolveram criar esse comitê científico. Então, o nosso comitê é o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste. E nós formamos, então, 9 subcomitês, cada um trabalhando num tema específico que tem a ver com a doença, né? E o que nós fazemos é emitir boletins. Inicialmente eles eram semanais, depois passaram a ser quinzenais, agora eles são mensais, porque os assuntos básicos vão, digamos assim, sendo passados, né? Então, alguns governadores seguem mais do que outros. Essa é a resposta para a sua pergunta. O governador Wellington Dias é um dos que mais segue. Por exemplo, ele seguiu uma recomendação nossa há 2 meses. Nós percebemos pelo mapa de migração do vírus, o vírus chegou nas capitais, chegou de avião, depois ele foi se espalhando pelas estradas. Então, nós recomendamos há 2 meses que os estados estabelecessem barreiras sanitárias para diminuir, para só deixar viajar quem tivesse necessidades comprovadas, para vigiar, para tomar conta do transporte de ônibus, para que as pessoas estivessem todas de máscara. Por exemplo, o Piauí foi um dos poucos estados que implantou essa barreira sanitária. Num boletim posterior, e nós então, como eu falei, num boletim fazendo recomendações, nós recomendamos a criação de brigadas da saúde. Ou seja, é preciso reforçar
as equipes de saúde, principalmente na cidade do interior. E aí nós sugerimos que os governos conseguissem uma forma de contratar médicos formados no exterior que não tiveram diploma ainda reconhecido no Brasil, porque o governo já não faz o exame de revalidação do diploma há mais de 2 anos. Pô, o Piauí fez uma dessas. Então, Janda, não é por acaso que o Piauí está em último lugar em número de casos. Ele está em 9º lugar em número de casos. Mas se nós dividirmos o número de casos pela população, ele está em 7º lugar. E se nós dividirmos o número de óbitos por 1 milhão de habitantes, ele está em 8º lugar. Então, o governador Wellington Dias é um dos que mais segue a recomendação do comitê. Tem outros governadores que não seguem tanto, mas, de uma forma geral, eles prestam atenção. E eles sabem que, aliás, o nosso trabalho é inteiramente voluntário. Nós temos cerca de 100 pessoas. O comitê tem 15 pessoas, os subcomitês têm mais umas 80 pessoas, nós temos 100 pessoas trabalhando. E tem também o projeto Mandacaru, que é formado por voluntários. Então, nosso trabalho é voluntário, nós não temos nenhum interesse, digamos assim, menor. O nosso interesse é de ajudar a população. Então, eles sabem que o nosso trabalho é um trabalho visando o bem, visando preservar a vida, e vários governadores seguem nossas recomendações. Obrigado, doutor, e parabéns. E vamos a Aracaju, em Sergipe. É a vez da pergunta de Selma Souza, da TV APNP, fazer a pergunta ao ex-ministro Sérgio Rezende. Olá, Juraci. Quero saudar também aos colegas jornalistas que dividem bancada comigo. Um prazer revê-los. Dar uma boa noite especial também a quem nos acompanha de casa e, claro, ao nosso convidado, o ex-ministro Sérgio Rezende. Bom, o estado de Sergipe era uma preocupação para o consórcio Nordeste logo no início da pandemia e, por conta disso, o governo do estado adotou medidas rapidamente para evitar a explosão do número de casos. Hoje, apesar do número crescente de infectados, o estado registra há 2 semanas uma curva, uma estabilização nessa média móvel no que diz respeito ao número de mortes. Eu queria saber do senhor como é que o senhor avalia o estado de Sergipe neste momento. Como você disse bem, o estado de Sergipe, há um mês, um pouquinho mais atrás, estava por caso em ascensão grande. Essa ascensão continua havendo, mas não é tão grande. Mas o estado de Sergipe, como tem uma população pequena, é uma das menores do Nordeste, então o número de casos por 1 milhão de habitantes é grande. Sergipe está em 2º lugar em número de casos por 1 milhão de habitantes, mas está em 3º lugar em número de óbitos por 1 milhão de habitantes, porque a população é pequena. Então, a situação de Sergipe não chega a ser confortável. Em números absolutos, Sergipe está lá, está em antepenúltimo lugar, Quem está em último, o último é o primeiro. Aqui a ordem que vale é de trás para frente. Quem está em último é o Piauí, e depois o Rio Grande do Norte, e depois o Sergipe. Como eu falei, deve ser o contrário. Piauí em primeiro lugar, Rio Grande do Norte em segundo, Sergipe em terceiro. Esses estados menores estavam numa situação muito confortável há 2 meses, mas, por conta disso mesmo, descuidaram um pouco. E esse vírus ele é terrível. Esse vírus tem uma capacidade de espalhamento como nenhum outro foi visto até agora. Então, a situação do Sergipe, o número absoluto é confortável, mas o número relativo não é tão confortável. É muito importante continuar com as medidas de isolamento social. Nós temos uma situação muito difícil no Nordeste, que uma parte grande da nossa população vive em condições miseráveis. Na periferia das grandes cidades é a pior situação,
Então, na verdade, esperava-se, se o Nordeste não tivesse tomado a iniciativa de se preocupar com a ciência, o número de casos no Nordeste seria muito maior. Nós temos projeções no nosso comitê de simulações que mostram se o isolamento social do Nordeste fosse 20% menor do que é hoje, o número de óbitos indicados seria muito maior, por causa das nossas condições, né, de vida. Então, nós precisamos continuar vigilantes. Todas as curvas de todos os estados, das capitais, mostram que nós já passamos pelo pico, pelo número de casos diários passando pelo pico, mas ainda precisamos de 1 a 2 meses para atingir aquele platô final. Então, nós temos que continuar com medidas restritivas. É lógico que em todos os estados já houve uma flexibilização. A pressão que sofrem os governadores e que sofrem os prefeitos para flexibilizar as atividades econômicas é muito grande, tanto de empresários, para eles, em geral, o que interessa realmente é que a empresa funcione. Mas a população mais pobre também precisa, eles são empregados pelo comércio, assim por diante, então a pressão é muito grande. Mas é muito importante que, mesmo com a flexibilização, as medidas preventivas sejam fiscalizadas. É preciso fiscalizar o transporte público. Isso é uma coisa que não é feita com muita frequência. É preciso que, em todos os terminais de ônibus, tenham fiscais da prefeitura, da polícia militar e assim por diante, verificando se os ônibus não estão com superlotação, verificando se está todo mundo usando máscara, verificando se os ônibus são desinfectados nos terminais. Então, nós vamos ter que... O novo normal vai ser isso. Durante algum tempo, enquanto não tivermos a vacina, nós vamos ter que nos preocupar com essa epidemia e com outras também, né? As medidas de prevenção com essa epidemia também valem para outras, né? Obrigado mais uma vez, doutor Sérgio Rezende. E é momento de girar para Fortaleza. Quero chamar Leonardo Marinho, da TV Ceará. Olá, Juraci. Olá, colegas da bancada. Olá, professor Sérgio Rezende. Professor, eu queria saber como é que o senhor está avaliando, falando em flexibilização, que o senhor acabou de mencionar, se o senhor avalia que essa flexibilização é muito precoce. O senhor disse que alguns governadores acatam mais, outros menos as recomendações do comitê. Queria saber se essa flexibilização ela pode trazer aí uma segunda onda rapidamente para as capitais do Nordeste, ou se essas medidas aí de uso de máscara, de desinfecção dos ônibus, enfim, essas medidas de prevenção, elas podem segurar aí uma possível segunda onda, ou se é que a gente já saiu da primeira onda? Leonardo, ótima pergunta. Veja, todos os estados fizeram flexibilização precoce na nossa visão. Então, nós tivemos há 1 mês e meio um boletim onde nós apresentamos uma matriz de risco e colocamos no site do comitê. O comitê tem um site que eu vou dizer aqui, eu não peguei um papelzinho para escrever, www.comitêcientifico-me-de-nordeste.com.br. Esse é o site que tem muitas informações. E tem informações atualmente não somente sobre o Nordeste, mas também de todo o Brasil. Então, tem os boletins, tem os nossos 9 boletins. Nós pusemos, então, no boletim número 8, uma matriz de risco e uma forma de fazer os cálculos, onde qualquer prefeito, qualquer governador pode calcular o número de pontos do seu estado, do seu município, e verificar se deve manter a situação que está, ou deve abrandar, ou deve, digamos assim, trancar mais, né? E nós medimos o resultado disso.
existe um parâmetro importante nas epidemias que chama o fator de transmissão, o R0 ou RT. Quando uma pessoa infectada infecta outras duas, a gente diz que o RT é 2. Quando isso acontece, o número de casos aumenta exponencialmente. Quando o número de pessoas infectadas infecta o mesmo número, então a epidemia fica estabilizada, mas ainda crescendo. E quando o RT é menor do que 1, então quer dizer que a expansão está diminuindo. Ainda está ocorrendo, mas está diminuindo progressivamente. A Alemanha só flexibilizou a sua economia, o seu sistema, quando o RT estava abaixo de 1 durante 4 semanas. 4. A recomendação da OMS é que a flexibilização seja feita quando o RT está abaixo de 1 durante 2 semanas. Aqui, no nosso caso, o RT ficou abaixo de 1 durante 1 dia, 2 dias e já começou a abrir. Então, o que está acontecendo? O RT baixa, aí depois ele sobe, depois ele baixa. Hoje nós recebemos a simulação feita no nosso comitê do RT de Fortaleza. Fortaleza resolveu abrir já faz várias semanas. Então, o RT de Fortaleza estava abaixo de 1, subiu, passou um pouquinho de 1, ele está oscilando e não abaixa muito. Então, todas as flexibilizações foram precoces, todas, infelizmente. Obrigado, ex-ministro Sérgio Rezende. E é hora da pergunta do público do Giro Nordeste. Márcia de João Pessoa participou pelo YouTube e enviou a seguinte questão, que é até bem próxima do que nós já falamos. Qual a resposta do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus para o paradigma economia versus aumento de infecção por Covid-19? Olha, o Comitê Científico luta em favor da vida. Nós entendemos, como eu disse muito bem, a pressão dos governadores, a pressão da população que precisa trabalhar. Se o governo federal tivesse realmente implantado aquele auxílio emergencial, que, aliás, tem o valor que tem hoje, não foi porque o governo quis, não, foi o Congresso que aprovou. O governo tinha proposto R$200 por mês de auxílio emergencial. Aí o Congresso aumentou para 500, aí o governo aumentou para 600. Então, se o auxílio emergencial tivesse sido distribuído regularmente, grande parte das famílias estaria em condições de sobrevivência e não estaria fazendo pressão para voltar a trabalhar. Então, para o Comitê Científico do Consórcio Nordeste, o importante é a vida das pessoas. E porque sem vida não tem economia. Como eu disse antes, na resposta ao Leonardo, infelizmente, as flexibilizações foram precoces, e aí o que acontece é que, em vez da gente ter uma segunda onda, nós temos uma onda que não termina nunca. O que está acontecendo hoje em todo o Brasil, e no Nordeste também, é que o número de casos que começou nas capitais foi para o interior, volta para as capitais, e aí o número acaba não mudando muito. Nós não temos tido uma diminuição drástica no número de casos ao longo do tempo, então é uma onda que não termina. E quando a onda não termina, o prejuízo acaba sendo maior. A epidemia, a expansão da epidemia no Brasil é muito mais longa do que foi na China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Muito mais longa do que na Alemanha. Aí ela é longa e acaba prejudicando a economia, mais ainda. Obrigado. Vamos iniciar aqui pela Bahia mais uma rodada de perguntas ao ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende. Ex-ministro, em um país como o Brasil, com tanta desigualdade, apenas os investimentos em ciência e tecnologia realizados por empresas privadas são suficientes para encontrar soluções acessíveis para a maior parte da população? Juraci, os investimentos das empresas privadas é muito pequeno. Enquanto nos Estados Unidos,
metade, nos Estados Unidos, aproximadamente, investe-se por ano em ciência e tecnologia 3% do produto interno bruto, 3% do PIB. E é mais ou menos metade governos, governo federal, estaduais, e metade empresas. No Brasil, a contribuição das empresas não passa de 1/3. E a contribuição total, o investimento total do Brasil, não chega a 1,5% do produto interno bruto. Então, o investimento em ciência no Brasil é baixo, ele é baixo por todos os atores e é menor ainda pelas empresas. Este Brasil. Só para completar, vejam quais são os avanços que estão sendo feitos em relação à vacina no Brasil. O Instituto Butantan, que é um instituto estadual, em São Paulo, e a Fiocruz, que é um grande instituto federal. A gente não fala no investimento das empresas farmacêuticas brasileiras. Obrigado, Luiz. Pode continuar. Não, eu falei, porque nós temos muitas empresas farmacêuticas estrangeiras. Elas investem muito pouco em ciência e tecnologia no Brasil. Obrigado. E agora nós seguimos outra vez para Maceió para falar com Luiz Alberto Fonseca, da TVE Alagoas. Professor, vou pegar um pouquinho o gancho do que o Leonardo falou, voltar o assunto para a economia. Como o senhor falou, a flexibilização foi precoce, mas a gente vê cada vez mais as cidades abrindo a economia. A Maceió, por exemplo, entrou na fase amarela recentemente do protocolo de distanciamento social controlado. Aqui a gente já tem bar, restaurante, shopping center funcionando. Outras cidades da região metropolitana, do litoral norte, também passaram para a fase laranja, com uma parte do comércio aberto. Você dá uma circulada na rua, você vê muita gente nesses locais se aglomerando, infelizmente não fazendo a proteção correta, usando máscara, fazendo distanciamento social. E eu estava pesquisando aqui e eu vi que existe uma teoria no chamado efeito bumerangue. A gente está correndo risco disso acontecer, eu queria que o senhor explicasse isso para a gente. O efeito bumerangue foi uma constatação eu sou um dos coordenadores do Comitê Científico. Nós temos 3 coordenadores. Um coordenador de gestão, que é Carlos Gabas, que foi ministro da Previdência no governo da presidente Dilma. Miguel Nicoleles, que é o neurocientista, muito conhecido, muito importante, está fazendo um trabalho excepcional. E eu. E Miguel Nicoleles, que, digamos assim, está mais na área acompanhando os números, percebeu que esse fenômeno que eu mencionei rapidamente anteriormente, de que o vírus chegou nas capitais, se espalhou para a periferia das capitais, isso constatado. Ele chegou pela classe alta, que viaja de avião. Aí, gradualmente, ele espalhou pela periferia, porque a classe média e alta tem empregados, né? Então, as pessoas se contaminaram, levaram para a periferia. Na periferia se espalhou rapidamente e daí, então, foi para o interior. Foi para o interior com grande velocidade. Só que muitas cidades do interior não têm um sistema de saúde, digamos assim, muito forte, e aí muitas pessoas vêm se tratar na capital. Quando é uma pessoa de classe baixa, vem de ambulância. A gente vê as ambulancinhas, aquelas pequenininhas, trazendo as pessoas para hospitais da capital. E as pessoas de classe média do interior vêm nos automóveis da família. Tá? Então, hoje tem estatística mostrando que uma boa parte de pacientes das capitais veio do interior. Então, esse é o efeito bumerangue. O vírus foi para o interior e ele já está voltando. Ele está voltando já há umas 2 ou 3 semanas. E aí, então, o nosso colega Nicoleles deu esse nome bumerangue, e é isso, né? Vai e volta, e é isso que está acontecendo. Hoje nós temos demonstração do efeito bumerangue quantitativo. Ele é real. Obrigado mais uma vez, doutor. E eu quero chamar Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação, fazer mais uma pergunta
ao ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende. Eu vou nessa linha do efeito bumerangue. Acontece aqui na Paraíba, estado que tem 223 municípios, apenas 2 municípios pequenos, lá no sertão, se mantêm sem nenhum caso. É algo atípico, porque nós estamos há 4 meses. No entanto, do outro lado, o governo do estado tem feito uma aposta muito grande no crescimento do número de testes. Eu gostaria de saber do senhor até que ponto a testagem em massa facilita o combate ao coronavírus, à pandemia, e, ao mesmo tempo, saudar os 2 municípios que conseguiram se manter distantes durante 4 meses de pandemia. Nara, por favor, digam quais são os 2 municípios, porque eu não tenho essa informação. Esses 2 municípios estão no Alto Sertão. Dentro do mapa, não aparece o nome. Aparece aquelas 2 manchinhas claras, certo? Mas são municípios de menos de 5 mil habitantes. Aqui em Pernambuco, só um, que chama Manaíra. Manaíra, o mesmo nome do bairro aí de João Pessoa, Manaíra é o único que não tem carro. E a nossa constatação, em alguns casos concretos, é que não tem porque os prefeitos de lá endureceram, fizeram barreira sanitária, não deixavam as pessoas entrar. E agora, voltando à sua pergunta, a testagem em massa é da maior importância, porque quando uma pessoa é testada e o teste dá positivo, ela precisa ser isolada. Sendo isolada, ela deixa de contaminar outras pessoas. Então, a testagem em massa foi uma das armas que a Alemanha usou para conseguir conter o número de casos, o número de óbitos. Testagem em massa com grande facilidade, as pessoas saindo de municípios, na entrada de lojas, assim por diante, um sistema de testagem em massa, e aí uma pessoa que esteja contaminada tem que ser isolada. Então, ela é muito importante. Todo o Brasil, e o Nordeste em particular, tem uma dificuldade com a testagem, porque a testagem exige equipamentos, aquela testagem muito simples, ela é pouco confiável, nós sabemos disso, né? Mas a testagem chamada RT-PCR, ela precisa ter uma máquina, e é preciso ter essa máquina em alguma instituição pública, mas é preciso também ter os reagentes. E os reagentes são todos importados. Então, os nossos estados demoraram, digamos assim, um certo tempo, até montar um sistema de testagem, e ele é da maior importância. Como eu falei, a testagem em massa é uma das ferramentas para nós contermos essa epidemia. Obrigado mais uma vez, doutor Sérgio Rezende. E vamos a Natal falar com Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Professor, quero continuar essa discussão, voltando no que o senhor falou sobre a abertura, né, da economia, logo quando os números da infecção começou a diminuir. Aqui em Natal não foi diferente, bastou que caísse um pouco o número de infectados, que aí o comércio começou a abrir, e aí acontece bem o efeito bumerangue, porque as pessoas começaram a ir para as praias e superlotar as praias e aquela discussão. A grande questão que fica agora é uma situação atual como nós estamos vivendo, com o presidente da República defendendo medicamentos que não dão retorno, que não são cientificamente comprovados, com essa discussão sobre a probabilidade e imunidade de rebanho, e com as pessoas entrando em conflito, querendo sair para a rua quando o momento ainda é delicado, como conscientizar e educar as pessoas para que permaneçam em alerta, principalmente agora? Olha, os governos estaduais e municipais têm grande responsabilidade nesse momento, porque as atividades estão flexibilizadas, nem todas, mas uma grande parte delas. Então, eles precisam
por exemplo, fazer campanhas permanentes no rádio, na televisão, que as pessoas têm que usar máscara. Ele precisa fazer fiscalização, porque quase todos os estados têm decretos obrigando que as pessoas fora de casa usem máscara. Mas é preciso fiscalizar, porque se não fiscalizar, as pessoas acabam relaxando. É preciso fiscalizar, principalmente, aqueles locais que têm aglomeração, que são o comércio mais popular, como eu falei antes, em transporte público de ônibus, nas praias. É preciso fiscalizar. Nós temos um exemplo importante de fiscalização dessa semana, né? Lá em Santos, um guarda municipal fiscalizou e pegou um desembargador sem máscara. Aí ele multou o desembargador. E esse desembargador, que não vale muita coisa mesmo, né? Fez pouco dele, chamou de analfabeto. Veja o desprezo que certas pessoas têm por certas pessoas, né? Na verdade, o policial é um policial alfabetizado, educado, entendeu, rasgou a multa. Nós estamos torcendo que, com a divulgação que foi dada a esse caso, que esse desembargador pague por essa coisa que ele fez, é terrível. Então, é muito importante que os governos estaduais e municipais fiscalizem, façam campanhas, porque as atividades estão flexibilizadas, as pessoas vão para a rua, mas se elas forem não se aglomerarem, se usarem máscara, se lavarem a mão com frequência, se usarem álcool gel, é possível, então, controlar. E a nossa tendência, na verdade, é continuar assim, e, como eu disse, vamos continuar com uma queda lenta. A queda é lenta em todos os lugares, e essa onda, infelizmente, vai continuar durante algum tempo. Obrigado, doutor Sérgio Rezende. Agora é a vez da participação de Josimar Paraíba, da TV Universitária de Pernambuco. Professor Sérgio, vamos nós de novo. Muitos estados, professor, já se preparam para a volta às aulas, já discutem a volta às atividades nas escolas, né? O principal argumento é a menor taxa de transmissão do coronavírus entre crianças, que, de fato, está embasada em evidências. Só que, com relação à possibilidade desse retorno de alunos às aulas, que deverá colocar cerca de 9,3 milhões de brasileiros, idosos e adultos com problemas de saúde, em risco decorrente desse contato. E aí, esses dados, esses números são da Fundação Oswaldo Cruz, usando dados do IBGE. Eles fazem essa projeção, 9,3 milhões de pessoas em contato, voltam a ter contato e voltam a ter risco. A pergunta é, qual é a recomendação do comitê para os governadores do Nordeste com relação a isso? Já se discute? Qual é a recomendação? A nossa recomendação no último boletim é que essa deve ser a última atividade a ser retomada. Essa e as academias de ginástica. Uma grande dificuldade é realmente as pessoas conviverem no mesmo ambiente. E com ar-condicionado, muitas escolas, né, daqui do Nordeste têm ar-condicionado. O ar-condicionado mantém o ar circulando dentro do mesmo ambiente e está demonstrado de que gotículas contendo vírus que sejam emitidos por algumas pessoas, elas ficam no ar durante algum tempo. Então, a nossa recomendação é que ela seja uma das últimas. Agora, quando ela realmente for retomada, a recomendação é que haja uma limitação do número de estudantes. Que se voltarem os estudantes todos para a mesma sala de aula, e se a sala de aula tiver a lotação completa, será um desastre, Josimar. Como você disse, as crianças contaminam, nem sempre muitas vezes elas são assintomáticas, mas elas transmitem o vírus. E aí vão para casa e transmitem para os pais que têm mais idade. Então, na hora de retomar as atividades escolares, é preciso que haja uma limitação de número de estudantes. Metade da sala, os alunos separados e usando máscaras.
Estamos quase no final do programa de hoje. Gostaria de agradecer a participação do ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende. Doutor, o senhor tem mais um minutinho para suas considerações finais. Eu? Sim, o senhor. Desculpe, veja, recapitulando algumas coisas que nós passamos aqui, nós estamos vivendo uma crise sanitária como não vivemos antes. Eu nunca imaginei, como que viveria uma epidemia como essa, como seria. Quando a epidemia chegou no Brasil, eu ainda tinha esperança de que, como aqui é clima tropical, a situação não fosse ser tão difícil quanto foi na Europa, no inverno, mas eu estava completamente enganado. A epidemia veio com muita força e ela chegou aqui numa época de desgoverno. Então, eu tenho dito que essa simultaneidade da pandemia no Brasil e desgoverno no Brasil é realmente trágico. Nós vivemos tempos sombrios. A epidemia vai ser vencida daqui a alguns meses, não sabemos exatamente quanto, mas eu espero que depois dessa nossa vida, muita troca de informação digital, nós aprendemos com ela também. Por exemplo, nós não estaríamos fazendo um Giro Nordeste como esse se não tivéssemos essas ferramentas. Todos nós aprendemos essas ferramentas. Nós vamos poder usá-las muito mais em benefício da sociedade. Daqui a 2 semanas, a Universidade Federal de Pernambuco vai retomar as aulas da graduação, mas elas serão, por 3 meses, apenas virtuais. Eu vou começar a dar aula daqui a 2 semanas e, na verdade, nós vamos poder, depois que a pandemia estiver, digamos, sendo vencida mesmo com a vacina, com o medicamento, nós vamos usar uma combinação, né, de reuniões presenciais com reuniões virtuais, aulas presenciais com aulas virtuais. Nós estamos aprendendo muitas coisas também e eu acredito que a sociedade brasileira vai aprender com a democracia, vai ver que nós precisamos ter mais conhecimento sobre os candidatos para votar. Aliás, o fato de nós termos campanhas eleitorais que são muito curtas no momento, são muito ruins, porque as pessoas não conhecem os candidatos. O atual presidente da República não participou de nenhum debate. Então, eu espero que a nossa democracia também se aperfeiçoe nesse sistema e que nós vamos ter. O Brasil já passou por crise anteriormente, nós temos uma crise grande, mas essa crise vai passar e eu confio na capacidade da sociedade brasileira. Como eu disse, estamos aprendendo. Vamos ter um Brasil melhor. Não sei exatamente quando, mas esse futuro melhor vai chegar. Eu tenho confiança nisso. Vai passar. Obrigado mais uma vez, ex-ministro Sérgio Rezende. O Giro Nordeste está terminando. Eu quero agradecer também aos comunicadores. Luiz Alberto Fonseca, da TV Alagoas, Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Josimar Paraíba, da TV Universitária de Pernambuco. Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí. Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe. E Leonardo Marinho, da TV Ceará. Muito obrigado também a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá!